Então, galera, nós aqui de novo para finalizar o semestre. Essa é a nossa última aula, mas antes, luz, câmera, ação. Então, galerinha, chegamos aqui ao final desse ciclo. A gente vai matar a nossa última semana agora, tá? Essa semana a gente vai ter 2 vídeos, 2 aulas, até porque na hora que foi fechar o cronograma ficou faltando uma parte do conteúdo. E aí a gente vai gravar essa 12ª semana, que está na mesma semana da 11ª, beleza? E aí nessa semana a gente vai falar sobre isso daí, ó. Então, galera, é assim, a gente vai falar sobre isso daí nessa 12ª semana, que está junto com a 11ª semana, até para a gente fechar o conteúdo, fechar esse nosso ciclo aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Delvões Martins e hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui, ó, do compostos orgânicos. A gente vai começar a entrar nessa química orgânica, a química que estuda o carbono e os compostos orgânicos, beleza? Nesse primeiro momento a gente vai falar do carbono e suas propriedades, vai falar dos hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio, vai falar um pouquinho sobre recursos energéticos, seleção de combustível e falar um pouquinho dessa reação de combustão, algumas questões quanto ao impacto ambiental. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, o nosso primeiro slide. Primeira coisa, galera, química orgânica é isso. Ela vai estudar o carbono, né? E vai estudar uma gama gigante de compostos, até porque cerca de 90% dos compostos conhecidos pelo ser humano, né, são orgânicos, não tem carbono em sua composição, tá? Então não tem carbono em sua composição. E aí, como ele forma essa enormidade de compostos, desde combustíveis, plástico, até o mais complexo, que são os organismos vivos, né, aqueles compostos que formam as estruturas, a gente vai basear primeiro nesse carbono, né, que é a fonte de tudo, que é a base de tudo. Então, nosso carbono, a gente já estudou lá no passado, na nossa tabela periódica, tem número atômico 6, massa atômica 12, né, 12,0107 mais 12. Na distribuição eletrônica dele a gente vai perceber isso aí. E o que é interessante é que o carbono ele consegue formar cadeias carbônicas. Então, a gente tem vários exemplos aqui de compostos orgânicos e compostos orgânicos que têm carbonos na sua composição, tá? Na sua estrutura, beleza? A gente várias estruturas aqui, a gente vai detalhar cada uma. Agora, primeiro, vamos falar um pouquinho desse carbono, voltar nele de novo. Primeira coisa que é importante, galera, o carbono é tetravalente. O que significa isso? Que ele forma 4 ligações covalentes. Então, ele vai ter a tendência de formar 4 ligações. Agora, por que ele é tetravalente? Ele tem 4 elétrons na última camada. E aí, se a gente fizer a distribuição eletrônica, lembra da distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p2. Quantas camadas o carbono tem? 2. Então, nessa última camada, que é a segunda, ele tem 2 elétrons na S e 2 elétrons na P. Beleza? Então, no total, ele tem 4 elétrons na última camada. E para ter o octeto completo, ele precisa ter 8. Por isso que ele vai formar 4 ligações. Por isso que ele é tetravalente. E por conta dessa característica que ele consegue se ligar e formar vários compostos, tá? E aí essas ligações podem ser do tipo simples, do tipo duplo e do tipo tripla. Vai depender da sua hibridização. Hibridização, o que é isso, professor? Hibridização, a gente vai ver aqui agora. Essa estrutura de distribuição eletrônica, ela acontece dessa forma. Então, no orbital S, que acaba em 2s2, tá vendo? No orbital S eu tenho 2 elétrons. Eles estão pareados aqui, eu tenho 2 elétrons. No P, a gente tem 2p2, quer dizer que ele tem 2 elétrons, que está simbolizado aqui, ó, os 2 elétrons. O que é a hibridização? Ele vai formar uma união entre esse S e essa P, vai acontecer uma transição de um elétron da S e vai vir aqui para P, justamente para possibilitar essas 4 ligações. Porque o elétron compartilhado, ele vai entrar aqui, ó, para parear com os elétrons do átomo. Então, se esse elétron vir para cá, ele forma essa estrutura híbrida. O que significa isso? Um elétron da S salta para o orbital vazio da P e assim ele consegue formar as 4 ligações. Que aí vai entrar um elétron aqui de uma ligação qualquer, outra elétron aqui de uma ligação qualquer, outra aqui e outra aqui. Aí ele consegue formar as 4 ligações covalentes, beleza? Então, hibridização é isso. É uma associação entre os orbitais S e P, de tal forma que um elétron da S passa por orbital P, dessa forma, com essa configuração
híbrida, ele conseguir formar as 4 ligações, beleza? Agora observe o seguinte, ó, que nem eu falei antes, né, a união dos orbitais, né, incompletos, justamente para possibilitar essa formação dessas ligações. Agora, se a gente observar, essa hibridização ela vai ter alguns nomes, tá? Então vai aparecer ó, a hibridização sp3, sp2, sp e sp. O que significa isso? Toda vez que o átomo de carbono formar 4 ligações simples, ele vai ter essa configuração, essa representação, né, com as 4 ligações covalentes. A hibridização dele vai ser sp3, né, que ele vai usar a S e todas as 3 P's, né, sp3. O ângulo entre as ligações vai ser 109,28, que a gente também já estudou isso aí. Então, se eu pego essa estrutura, vai ser essa estrutura aqui. Eu tenho um carbono no meio e as 4 ligações dele, beleza? As 4 ligações formando esse ângulo, né? Geometria tetraédrica, lembra disso? Geometria tetraédrica, beleza? Hibridização dele, não pode esquecer. Toda vez que o carbono formar essas 4 ligações simples, a hibridização vai ser sp3. Quando ele formar uma ligação dupla, ele já muda a sua configuração, né? Ele vai mudar a sua configuração. Agora, uma ligação dupla vai usar praticamente o mesmo orbital. E aí, ele vai ficar com essa geometria, que é a trigonal plana, não é isso? Trigonal plana. Hibridização é sp2, beleza? É sp2. O ângulo de 120 graus. O que é o ângulo? É essa distância aqui, ó. Essa distância é de 120 graus, beleza? Então, toda vez que o carbono formar uma dupla e 2 simples, ele vai ter a hibridização sp2, beleza? Agora, a sp vai ter 2 formatos. Ambas vão ser linear, geometria linear, né? Tá aqui na minha mão, ambas linear. O que é linear? Formando um ângulo de 180 graus, né? Então, vai formar uma linha, beleza? Formando um ângulo de 180 graus. Só que uma vai ser simples e tripla, ou então 2 duplas. A simples e a tripla vai ser isso aqui, ó. Uma simples e as triplas, beleza? Então, ele vai usar um orbital S e aqui vai unir em um orbital P. Por isso que fica SP, beleza? Esse vai unificar em um orbital apenas, tá? SP. Aqui do mesmo jeito, ó. Um lado vou usar a S, o outro lado vai ser uma P, beleza? Por isso que é SP. E aí a gente tem ele aqui, ó. Também a ligação do tipo... ligação não, geometria do tipo 180 graus, né, que é linear, beleza? Então, essa é a hibridização SP, beleza? Então, galera, a gente tem essas hibridizações do carbono. Cuidado, a gente vai sempre observar isso aqui, porque na prova, nas avaliações, eles vão cobrar qual é a hibridização dos carbonos. E aí você tem que ter em mente que a hibridização é essa para essas representações, esses formatos de ligações, beleza? Agora observe o seguinte, o átomo de carbono tem como característica principal se unir formando essas estruturas denominadas de cadeias carbônicas. Essa capacidade de se encadear que possibilita a existência de milhões de compostos orgânicos diferentes. E aí a representação dessa cadeia carbônica pode ser de 2 formas. Eu posso colocar ela completa, como eu posso representar ela dessa forma, tá? Essa representação de linhas, eu escondo os hidrogênios e os carbonos. Tá? Mas em todos os vértices, eu tenho carbono, sempre. Nessa estrutura, todos os vértices têm carbono, beleza? E hidrogênio suficiente para ele formar as 4 ligações. Então, se eu olho aqui, essa ponta, eu sei que tem um carbono aqui. Certeza que aqui tem um carbono. Tem quantos hidrogênios? 3. Porque esse carbono está ligado nesse, já forma uma ligação. Para ser tetravalente tem que ter 4 ligações, então ele tem que ter mais 3 hidrogênios, que é esses 3 hidrogênios que você está vendo aqui, beleza? Em cada ponta dessa eu tenho o quê? Um hidrogênio, tranquilo? Então, ligação simples, um traço simples, ligação dupla, traço duplo, tá? Se tivesse uma tripla, ia aparecer um terceiro traço, que é a ligação tripla, beleza? Então, a representação da cadeia carbônica, na maioria das vezes vai vir assim, tá? Com uma forma mais simples de representar, beleza? E usual. Aqui a gente tem outra, ó. Essa estrutura é a mesma dessa, são 2 representações de cadeia carbônica diferentes. Então, carbono, 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 carbono. Os hidrogênios tá aí. Cada ponta tem que ter um CH3, né? CH3.
E aqui no meio eu tenho quem? Um CH2, tá vendo? É o CH2, que tem um carbono, um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo, que é para formar as 4 ligações. Beleza? Então, quando aparecer essa estrutura, todo vértice, todo canto aqui é um carbono. Tranquilo? Lembrando que só o carbono e o hidrogênio é que pode ser escondido. Se tiver um oxigênio na estrutura, esse oxigênio tem que aparecer necessariamente, tá? Tem que aparecer necessariamente. Se tiver um nitrogênio, um oxigênio, qualquer heteroátomo, que é chamado heteroátomo, é um átomo diferente de carbono e hidrogênio, ele tem que aparecer na estrutura, mesmo nessa aqui condensada, nessa mais simples, beleza? Classificação do carbono. Agora a gente vai começar a classificar esse nosso carbono. Como a posição do átomo de carbono na cadeia afeta a reatividade, é importante a gente classificar ele quanto a se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. O que significa isso? Carbono primário, galera, é aquele carbono que está ligado somente a mais um carbono. Então, o carbono da ponta, geralmente, ele é um carbono primário. Por quê? Ao redor dele tem hidrogênios e ele está ligado a só um carbono. Se ele está ligado a um carbono apenas, ele é primário. Se ele está ligado a 2 carbonos, eu chamo ele de secundário. Então, esse carbono está destacado no meio aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, ele é secundário. Ele está ligado nesse carbono e ligado nesse carbono. Esse também é secundário. Está ligado nesse e está ligado nesse. Então, ele está ligado a 2 carbonos. Eu chamo ele de carbono secundário. Carbono terciário. O nome já diz. Está ligado a 3 carbonos. Ó, ligado a um carbono do lado, um abaixo, outro do outro lado. Aqui é hidrogênio. Beleza? Aqui é hidrogênio. Então, eu tenho um carbono terciário, está ligado a outros 3 carbonos. E a estrutura de quaternária é essa. É um carbono ligado a outros carbonos e não tem nenhum hidrogênio ligado nele. Beleza? Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu não tenho hidrogênio nenhum ligado nesse carbono. Por quê? Como ele é quaternário, só o que está ligado nele é quem? Carbonos. Beleza? Então, quaternário é isso, ligado a 4 outros carbonos. Vamos classificar mais um pouquinho agora. Vamos classificar o carbono, só que agora a gente vai começar a classificar a cadeia, tá? Vamos classificar um pouco a cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica ela vai se dividir primeiro em aberta ou fechada. Essa aberta eu posso chamar de acíclica ou alinfática, tá? São sinônimos. Então, cadeia aberta, acíclica ou alinfática são cadeias abertas. Cadeias fechadas ou cíclicas, tá? A gente vai trabalhar assim. Dentro da cíclica, eu posso ter a cicla alicíclica, né? Que não tem ressonância, quer dizer que não é com dupla ligação. E aqui a gente tem as aromáticas, que são aquelas que têm duplas ligações, onde essa ligação é ressonante. Ela caminha, ela passa de um átomo para outro para dar estabilidade, tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui à frente. Beleza? Então vamos lá. Quando eu estou olhando minha cadeia aberta, eu vou classificar ela se ela é normal, que é essa reta, né? Linear, ou eu vou chamar ela de ramificada. Toda vez que uma cadeia principal tiver carbono pendurados nela, a gente chama essa cadeia de ramificada, tá? Ela vai ser saturada ou insaturada. O que é saturada ou insaturada? Tá relacionada com a insaturação. O que é insaturação? Ligações duplas ou triplas. Então, se a cadeia carbônica só tem carbono com ligações simples, a gente vai chamar isso de cadeia carbônica saturada. Se ela tem pelo menos uma ligação dupla ou pelo menos uma ligação tripla, ela já passa a ser insaturada, porque ela tem a insaturação. Quem é a insaturação? A ligação dupla ou a ligação tripla, beleza? Eu vou classificar também se ela é homogênea ou heterogênea. Homogênea quer dizer que só tem carbono e hidrogênio, beleza? Entre a cadeia carbônica não tem outro heteroátomo. Ela vai ser heterogênea quando eu tenho um outro átomo no meio da cadeia carbônica, beleza? No meio da cadeia carbônica. Então, entre os carbonos tem um oxigênio, entre os carbonos tem um nitrogênio, tá? Então, entre os carbonos aparecer um átomo diferente, a gente chama essa cadeia carbônica de heterogênea. Quando a gente olha aqui na cíclica, acontece da mesma forma, saturada e insaturada. Saturada sem ligações duplas ou triplas. Insaturada é que apresenta pelo menos uma ou duas, pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla na sua cadeia. Monocíclica, né?
quer dizer homocíclica, quer dizer que só é formada só por carbono, ou heterocíclica. O que é heterocíclica? Tem um enxofre aqui, tá vendo essa aqui, ó, de um enxofre. Quer dizer que tem um heteroátomo aqui, da mesma forma que tem aqui. Heteroátomo, oxigênio aqui, heteroátomo aqui no caso é o enxofre, tá? Monocíclica, quer dizer que é um ciclo só. Policíclica, quer dizer que ela tem 2 ou mais ciclos, né? 2 ou mais ciclos. Aí aqui a gente fala também da homocíclica, né? No caso das aromáticas também tem. E heterocíclica, no caso, usa um elemento aqui, apareceu um nitrogênio aqui, ó. E esse par de elétron do nitrogênio vai participar da ressonância aqui do aromático, beleza? Monocíclica, policíclica, beleza? Lembrando, galera, aromática é quando você tem ligações duplas saltitando aqui. Então, tiver uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, significa que esse anel é aromático, tá? Toda vez que tiver uma dupla simples, dupla simples, dupla simples, esse anel é aromático, beleza? Vamos um pouquinho aqui, vamos observar essa molécula. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês sobre a classificação dessa cadeia carbônica, desses carbonos. Esse carbono que está aqui, ele é primário, secundário, terciário, quaternário, o que é ele? E aí eu vou olhar, o carbono que está aqui está ligado a quantos outros carbonos? Esse que está no meio está ligado nesse carbono, está ligado nesse carbono, está ligado em outro carbono ali, não está? Tem 3 carbonos ligados nele. Outra coisa que está ligado nele aqui que não está mostrando é o hidrogênio, porque quando não mostra é hidrogênio. Então quer dizer que ele é um terciário, beleza? Carbono terciário. Esse carbono que está aqui no meio é terciário também? Sim ou não? Não, por quê? Quem está ligado nele? Um carbono do lado, outro carbono do outro. Aqui em cima a gente tem o quê? O oxigênio. Então ele é um carbono secundário. Esse daqui é um carbono secundário. Primário, primário e primário. Beleza? Secundário, secundário também, porque esse está ligado nesse e nesse, esse está ligado nesse e nesse. Beleza, galera? Tranquilo? Agora vamos lá. Essa cadeia é aberta ou fechada? Tá fácil, né? Cadeia aberta, não tem nada de fechado aí. Aí eu pergunto, ela é normal ou ramificada? Se você observar, eu tenho a cadeia principal aqui, ó. Né? Essa é a cadeia principal. E eu tenho uma ramificação, que é esse CH3 aqui, está ramificado. Ele está ligado à cadeia principal. Então, essa cadeia principal é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Insaturada, porque ela tem uma insaturação do tipo dupla ligação. Beleza? Então, se a gente observar, ó, ela é aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Né? O que significa esse homogêneo? Quer dizer que ela só tem carbono e hidrogênio na cadeia principal. Ah, pessoal, mas esse oxigênio aqui, esse oxigênio não está na cadeia principal, não está separando a cadeia carbônica, tá? Então, esse oxigênio aqui, eu não vou considerar ele nem como ramificação, isso aqui é uma função, tá? Uma função orgânica, isso vai trabalhar lá na frente, beleza? Então, essa molécula tem essa classificação. Vamos para a próxima. Vamos ver essa daqui, ó. Essa também vai ser aberta? Sim ou não? Sim, aberta. Também vai ser ramificado? Aí eu tenho que definir o que é minha cadeia principal. O que é a cadeia principal? Aquela com maior número de carbonos. Então, se eu olho aqui, ó, passo por aqui, aqui é minha cadeia principal, ó. Beleza? Nessa cadeia principal, eu tenho ramificação. Eu tenho esse CH3 aqui colado na principal. A principal é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Pulei aqui porque aqui é o nitrogênio, não é isso? Então, tem 7 carbonos aqui. Beleza? Nesses 7 carbonos aqui, ó, tem essa ramificação. Então, é ramificado. Aí eu pergunto, é saturado ou insaturado? Tem dupla ligação aqui, ó. Só que essa dupla ligação é entre carbonos? Não. Então, ela é saturada. Homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Olha o heteroátomo aqui. O nitrogênio está no meio da cadeia carbônica. Beleza? Então, ela é aberta, ramificada, saturada, quer dizer que ela não tem insaturação, e tem um heterogêneo aqui, que é um heteroátomo. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Essa é aberta ou fechada? E aí, aberta ou fechada? Aí apareceu uma condição aqui, parte dela é fechada, parte dela é aberta. E a gente classifica essa aqui como sendo mista, quer dizer que ela é mista entre aberta e fechada.
é aromática. Tá vendo aqui, ó, aromática, ó, ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples. Toda vez que acontecer isso, ela é aromática, beleza? É aromática. Às vezes essa aromática, ela pode ser representada da seguinte forma: eu posso tirar essas ligações duplas e colocar uma bolinha aqui no meio. Essa bola aqui no meio significa que é aromático, tá? Porque essa ligação dupla, ela fica saltitando. Ela vem para cá, esse vem para cá, esse vai para lá. Então ela fica ressonante. O que é ressonância? Essa dupla, ora ela está aqui, ora ela está aqui. Essa dupla está aqui, ora ela está aqui. Essa está aqui, ora ela está aqui. E ela fica passando, saltando na molécula, beleza? Então essa cadeia aqui, ela é mista, não é isso? E aí eu quero saber, ela é ramificada ou não? A ramificação que a gente tem aqui é o H, que não é considerada ramificação, não é isso? E aí, ela é saturada ou insaturada? Tem a insaturação aqui na cadeia, não tem? Homogênea ou heterogênea? Tem um heteroátomo aqui, ó. Tem um heteroátomo aí. Então, mista, insaturada, heterogênea e aromática, tá? Ela é aromática. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para mais alguns exemplos aí. Quer dizer, vamos entrar mais um pouquinho nos hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos, galera, são isso. São compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? Exclusivamente. Então, se o composto orgânico só tem carbono e hidrogênio, o nome dele vai ser um hidrocarboneto. E esses hidrocarbonetos, a gente já falou um pouquinho lá. Ele pode ser alinfático ou aromático, não é isso? Ela pode ser cadeia aberta ou cadeia fechada. Aí vou chamar ele de alcanos, alcenos ou alcinos. O que significa isso? Galera, aqui está relacionado com um tipo de ligação. Alcanos são aqueles hidrocarbonetos que só tem ligações simples. Alcenos é que tem pelo menos uma dupla ligação. Alcinos, pelo menos uma tripla ligação, tá? Então, a cadeia aberta, a gente vai separar ela em alcanos, alcenos e alcinos, dependendo do tipo de ligação. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Beleza? Ciclo alcanos, quer dizer que só tem ligações simples. Ciclos alcenos, quer dizer que tem ligação dupla. Ah, tem um ciclo alcinos? Não, não tem. Por quê? Ligação tripla não vai formar um ciclo, né, galera? Essa condição aqui não gera a condição para fechar essa cadeia, beleza? Não tem estrutura para fechar. Porque essa hibridização é 180 graus. Com 180 graus você não consegue fechar um ciclo, né? Beleza? Então só vai até ciclo alcenos. Agora vamos observar o seguinte, ó, sobre a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Quando eu vou dar nome para o meu hidrocarboneto, eu tenho que levar em consideração a quantidade de carbonos, e eu vou definir isso pelo prefixo. Então, se ele tem um carbono, o prefixo é met. Se ele tem 2 carbonos, é et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ep. 8, oc. 9, non. E 10, dec. Então, o nome do composto hidrocarboneto vai ser uma junção do prefixo, do infixo e do sufixo. Prefixo está relacionado com a quantidade de carbonos. O infixo está relacionado com o tipo de ligação. Se é ligação simples, é an. Se é ligação dupla, é en. Se é ligação tripla, é in. Por isso que antes estava separado lá em alcanos, alcenos e alcinos, beleza? Se ele tem 2 duplas, de en, 2 triplas, de in, beleza? O sufixo vai ser sempre O. Esse O é justamente do hidrocarboneto, tá? Quando você for estudar lá na frente sobre álcool, outros compostos orgânicos, aí você vai perceber que esse sufixo vai variar. E aí, O é para os hidrocarbonetos, OL é para os álcools e assim por diante, beleza? Mas isso a gente vai tratar depois. Agora vamos lá, vamos dar nome a esses compostos. Cadeia principal, quantos carbonos tem? Aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então já sei que tem 5 carbonos, o prefixo é pent, não é isso? Só ligações simples. Então quer dizer que o infixo é an. E tem que terminar em O, porque é um hidrocarboneto. Então como é que é o nome desse composto? Pentano. O pent vem dos 5 carbonos. O an vem que é só ligações simples. E o O significa que é um hidrocarboneto. Só tem só hidrogênio e
carbono na sua composição, beleza? Se eu olho esse daqui, ó, esse já é um ciclo, né? Já é uma cadeia fechada. Então, o nome desse composto já começa com ciclo, que é justamente o ciclo alguma coisa dele. Ciclo o quê? Vamos lá, vai ser pente? Não, porque aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, vai ser ciclo alguma coisa que não é pente, né? Lembra lá na tabela? Se eu volto lá, ó. Tá vendo? Ó? 4 carbono, but, beleza? E aí, eu já sei que ele é ciclo, but, alguma coisa. Tá vendo uma dupla ligação aqui? Eu não sei se a imagem tá boa aí, ó. Dupla ligação aqui. Aqui tem uma dupla ligação. Então, vai ser an? Não, vai ser em. Beleza? E termina em O também. Então, a gente chega ao nome ciclobuteno. Em, porque tem uma dupla ligação. But, porque são 4. Ciclo, porque é um anel, né, fechado. E O, porque é um hidrocarboneto. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. É um ciclo também, só que vai ser em? Não, porque aqui só tem ligações simples. Vai ter um an. Então, ele vai terminar em ano. Beleza? Então, vai ser ciclo propano. Porque prop é dos 3, beleza? Dos 3 carbono, beleza? Então, é met, et, prop, but, pente e assim por diante, beleza? Vamos ver o nome desse daqui, ó. Esse aqui já parece uma ramificação. Cadeia principal, não é isso? Cadeia principal. Só que agora apareceu insaturação. Galera, essa insaturação tem que falar onde que está essa insaturação. Porque o que acontece? Quando você lê pentano, você tem que, com o nome do composto, desenhar a estrutura. A estrutura é única para o composto. Então, se aparecer desenho pentano, você tem que desenhar dessa forma. Se aparecer desenho ciclobuteno, você tem que desenhar ele dessa forma. Porque só existe uma estrutura para um nome. Então, se eu olho aqui, ó, essa dupla ligação, ela poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Então, dentro do nome, tem que entrar a informação dessa dupla ligação. Da mesma forma que tem a ramificação. Essa ramificação poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Vai ser o mesmo composto? Não. Se não vai ser o mesmo composto, eu tenho que dar o nome direitinho, numerando onde está a posição dessa ramificação. Porque essa ramificação a posição dessa ramificação entra no nome do composto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, definir qual é a cadeia principal. Cadeia principal vai ser aquela com o maior número de carbonos. Então, se eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia pegar a cadeia aqui, ó. Só que ela, assim, ela é maior. Então, necessariamente, a cadeia carbônica principal vai ser essa daqui. Beleza? Agora, vamos lá. Eu começo a contar os carbonos da onde? Do lado mais próximo da insaturação, se eu tiver insaturação. Se tivesse só a ramificação, sem essa insaturação, eu ia começar a contar daqui, que era o lado mais próximo da ramificação. Então, você vai começar a contar os carbonos do lado mais próximo da ramificação, do lado mais próximo da insaturação, ela tem prevalência na ramificação, e assim por diante. Por que eu tenho que dar nome a números aos carbonos? Justamente para mostrar onde que está a ligação dupla e onde que está o quê? A ramificação. Então, nesse caso, ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o 3, 4, 5, 6. Beleza? A insaturação está no carbono 2. Ó. Carbono 1, carbono 2 começou a insaturação. Então, está no carbono 2. 3, 4. A ramificação está no carbono 4. Então, no carbono 4 tem um metil. Tá? Essa ramificação com um carbono é um metil. Se tivesse 2 carbonos, etil. Se tivesse 3 carbonos, propil. Beleza? E aí, como é que é o nome desse composto? Vamos lá. Primeiro, considerar que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? 6 carbonos. Considerar também a dupla ligação. Então, se você olha o nome dele, vai ser esse nome aqui, ó. Feio, né? Mas vamos lá. X vem da onde? Da quantidade de carbonos. 2N. O que significa esse 2N? Significa que no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação, que o N é de dupla ligação. Então, a dupla ligação está onde? Está no carbono 2,
Onde que é o carbono 2? 1, 2, ele está aqui, ó, no carbono 2. Metil, quer dizer que ele tem uma ramificação metil. Onde que está esse metil? No carbono 4. Então, se eu desse esse nome para você, você tem que ser capaz de desenhar essa estrutura, beleza? Porque esse nome é exclusivo para essa estrutura. Não tem outra forma de você desenhar essa estrutura partindo desse nome, beleza, galera? Então, se eu olho esse daqui, ó, do mesmo jeito. Vamos lá. Cadeia principal é essa daqui? Que é a maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser ou não? Não vai, porque eu tenho uma dupla ligação aqui, ó. Necessariamente a cadeia principal tem que passar pela insaturação. Então, a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Beleza? Então, eu tenho uma ramificação do tipo etil aqui, ó. No carbono 2, porque eu começo a contar daqui, né? A ramificação tá aqui e a insaturação tá aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele termina em pente, né? Pente não. No meio dele vai ter um pente. Então, vai ser um pentano? Não, vai ser um penteno. Penteno, a ligação dupla está onde? No primeiro carbono. Então, vai entrar um 1 aqui, né? No lugar desse eno aqui, beleza? E aí, no carbono 2, eu tenho uma ramificação do tipo o quê? Metil? Não, vai ser 2 etil, não é isso? Então, se a gente olha o nome dele, ó, 2-etil significa o quê? Que eu tenho um etil ligado no carbono 2. Pente, quer dizer que são 5 carbonos da cadeia principal. Um eno, quer dizer que a ligação dupla está logo no primeiro carbono. Beleza? Vamos passar mais um pouquinho e a gente chega mais esse composto aqui, ó. Como é que é o nome dele? Para um pouquinho aí, tenta fazer essa daí. Como é que é o nome desse composto aí? Primeiro define a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos. Se tiver insaturação, tem que passar pela insaturação. Cadeia principal. Posso usar a direta aqui já? Pode, né? Essa daqui é do mesmo tamanho dessa, que é do mesmo tamanho dessa. É a mesma coisa, né? Então, vou pegar a principal reta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, também no pente. Tem um pente lá no meio, né? Que é os 5 carbonos. Só que eu tenho 1, 2, 3 ramificações. E a ramificação é a mesma, né? Ó, metil, metil, metil. Então, eu posso chamar de quê? Trimetil, né? Trimetil. Vou começar a contar de onde? Daqui ou daqui? Vou contar daqui, que tem mais ramificações, né? Então, vai ser 1, 2. 2, 2, 3, 4. 2, 2, 4, trimetil pentano. Não é isso? Ó, 2, 2, 4, trimetil pentano. Ano, porque só tem ligações simples. 2, 2, 4 é que eu estou mostrando onde que são as ligações, as ramificações. Então, eu tenho trimetil, quer dizer que eu tenho 3 metis, um ligado no carbono 2, outro ligado no carbono 2 também, outro ligado no carbono 4. Beleza? Vamos para esse daqui, ó. Esse tem uma ligação tripla. Então, principal esse daqui é 1, 2, 3, 4, 5. Também vai ter um pente aí no meio, né? 5 tem 2 ramificações do tipo metil também. Então, vai ser dimetil. Começa a contar daqui ou daqui, os carbonos. Daqui que é mais próximo da ramificação. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2. No 2 está a tripla. E no 4 está os dimetil. Então, eu venho no nome, ó. 4, 4, dimetil, que é onde está os metis. Pente, 2 in. O que é in? An, ligação simples. In, ligação tripla. En, ligação dupla. Beleza, galera? Então, o nome desse composto é esse aí. Agora eu vou para esse aqui, ó. Esse já complicou mais um pouquinho. Tem que passar pela ligação dupla. Cadeia principal. Só aqui? Não. Se eu descer aqui, essa cadeia é maior. Então, essa cadeia é maior. Tá vendo? Essa cadeia é maior. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que já é epit, né? 7. 7. A insaturação está no carbono 2, ó. 1, 2, está no carbono 2. A ramificação, eu tenho uma ramificação etil no carbono 3. Metil no carbono 4
e 2 metis no carbono 5, né? Então, como é que vai ser o nome dele? 3-etil, 1, 2, 3. O que é o etil? Aqui, ó. Quando só tem CH3 é metil. Como eu tenho um CH2 e CH3, é um etil. 4, 5, 5, trimetil. Quer dizer que eu tenho 1, 2, 3 metis ligado. Aonde? Um carbono 4, um carbono 5 duas vezes. Hept, quer dizer que são 7 carbonos na cadeia. 2N, quer dizer que o quê? Que a ligação dupla está no carbono 2. Beleza? Vamos lá agora falar um pouquinho de combustíveis fósseis, galera. Combustíveis fósseis originam por meio da decomposição lenta dos seres vivos, animais ou vegetais, ao longo de milhares ou milhões de anos. Então, combustíveis fósseis são esses, originados de fontes de matéria orgânica, né? Degradação e decomposição de matéria orgânica, só que essa decomposição são geradas há milhares e milhares de anos. Então, quando você pega, os principais são petróleo, gás natural, carvão mineral. Então, são todos eles fósseis, que veio dessa decomposição de matéria vegetal ou animal. Lembrando que petróleo, gás natural, carvão mineral, a gente considera como não sendo renovável. Por mais que ele tenha parcial renovação. Como assim parcial? Um ser vivo hoje, animal, vegetal, que morre hoje, ele vai entrar em decomposição, daqui milhões de anos, ou milhares de anos, ele vai gerar o combustível fóssil, né? Só que, pô, como a renovação é milhares ou milhões de anos, a gente considera como sendo o quê? Não renovável, tá? Porque não vai renovar, né, nessa nossa era aqui, beleza? Vai renovar só lá na frente. Então, a gente considera como sendo não renovável. Então, combustíveis fósseis são esses. E aí é o que a gente tem já até aqui, poluição, né? Que petróleo, gás natural, tudo isso gera poluição, que a gente vai trabalhar também um pouquinho aí. Aí, se eu olho o petróleo, a gente já tem que considerar que esse é o meu petróleo. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, então só tem o quê? Hidrogênio e carbono. E seus derivados. Possui em torno de 1 a 38 carbonos em suas cadeias estruturais. Então, as cadeias carbônicas têm de 1 a 38 carbonos. Então, quando você pega o petróleo bruto, você consegue separar ele, craquear ele, que é você separar ele a partir da temperatura. Então, você tem uma coluna de destilação, onde o petróleo que sai aqui nessa parte de baixo é aquele petróleo pesado, né? Aquelas moléculas maiores, tá? Moléculas menores, elas vão sair lá em cima. Então, moléculas maiores saem aqui, ó. Quantidade de carbono, 80 carbonos. 80 carbonos a gente considera como alcatrão. Esse com 44, média de 44 carbonos, a gente chama como gasóleo pesado. Óleo lubrificante tem em torno de 36 carbonos. O diesel tem em torno de 16 carbonos. Querosene 12, gasolina 8, né? Nafta também tem 8 e o gás natural quantos carbonos? 4. O gás, né? 4 carbonos. Então perceba que quanto mais acima da coluna, menor a quantidade de carbono. Então, a faixa do petróleo que é pesada, ela vai sair aqui na parte de baixo. A parte leve vai sair lá no final da coluna de destilação, beleza? Isso aqui é uma forma de separar esses hidrocarbonetos do petróleo bruto, considerando o tamanho da cadeia carbônica. Então, cadeia carbônica maiores vão ficar aqui embaixo, outras menores vão aqui para cima, beleza? E aí, se a gente pega a questão de combustão, que é o que vai gerar o problema, toda reação de combustão é uma reação exotérmica, quer dizer que libera energia. Reação exotérmica são aquelas que liberam energia. Então, ela vai liberar uma variação de energia aqui, tá vendo? Vai liberar energia. E a reação de combustão vai ser sempre um combustível e um comburente. Quem é o comburente? O oxigênio. Então, na hora da reação de combustão, eu preciso do combustível, que vai ser, nesse caso aqui, até uma madeira, né? Eu preciso do combustível, preciso do comburente. Vai liberar sempre o quê? CO2 e água e energia, se a combustão for completa. Então, toda a combustão completa vai acontecer isso. É o material que você está queimando, mais oxigênio, formando CO2, que é o dióxido de carbono, e água. E energia. Beleza? Então, isso é a reação de combustão. Então, quando você tem fornecimento de energia,
você gera CO2, que é um dos problemas que afeta, né? Então, se a gente pega aqui, ó, efeito estufa. O que é o efeito estufa? Um efeito natural. Uma pessoa natural, sim, olha, tem uma camada de efeito estufa que é natural, que é justamente para manter o aquecimento da Terra, não ter grandes variações na temperatura da Terra. É até essencial para manter a temperatura. Só que o aquecimento excessivo, aí já acarreta consequências. O que é o aquecimento excessivo? Se você tiver grande quantidade de CO, que é o monóxido, que vem da incompleta, né? Combustão incompleta gera CO, completa gera CO2, né? CFCs, que a gente até falou aí no passado, afeta a camada de ozônio também. Os óxidos de nitrogênio, óxido de enxofre, metano, vapor de água também, ele vai gerar uma camada um pouco mais densa, mais espessa, e essa camada, ela começa a reter essa radiação. E aí vai elevar muito a temperatura da Terra. Então, a camada natural é aquela mais leve. Essa camada natural, ela serve para manter a temperatura da Terra, porque o raio ultravioleta entra, parte é absorvida, né, na Terra, parte é refletida, não é isso? Só que essa reflexão, parte ainda volta de novo para a Terra e mantém aquela temperatura, beleza? Só que se você tiver uma quantidade de gás em excesso aqui nessa região, né, da atmosfera, acaba que a retenção dessa radiação é muito maior. E aí vai ter aquela questão de aquecimento global, aquelas questões ambientais que vocês já sabem já, beleza? Que é consequência desse efeito estufa. Então, o efeito estufa é isso. Tem que ficar claro para você que tem parte que é natural, só que em excesso, que é geralmente provocado pelo excesso de queima de combustíveis fósseis, né? Que vai gerar grande quantidade de CO2, metano e os óxidos de nitrogênio, vai gerar um aquecimento. E esse efeito estufa vai gerar esse aquecimento. Beleza? Aí eu vou trabalhar um pouquinho com o uso racional da energia. Pensando nessas consequências, hoje é crescente o uso de produção ou uso de fontes renováveis. Agora, o que é essa fonte renovável? Primeiro, vamos parar aqui na nossa não renovável. A nossa não renovável é petróleo, gás natural, carvão, né? Até a energia nuclear é considerada não renovável, tá, pessoal? Não renovável. Então, a gente tem essa como fonte de energia. Essas alternativas são as mais fáceis, as que geram maior quantidade de energia, né? Por isso que ela é muito utilizada. Só que as consequências desse uso de energia é a questão ambiental. Aumento do efeito estufa, poluição, vários problemas. Então, surgem novas fontes de energia, as renováveis. Quais são as renováveis? A gente pode observar a do sol, energia solar. Então, hoje a gente já tem placas fotovoltaicas que você consegue, pela luz do sol, usar essa energia solar e converter ela em energia, beleza? Vários prédios públicos hoje já adotam isso. Se você pegar novos empreendimentos, já usam energia elétrica por conta da energia solar ou utilizando a energia solar, beleza? Energia eólica também é muito utilizada, principalmente no Nordeste, onde a gente tem a condição climática de vento favorável, né? Então, a gente vai usar a força do vento para converter isso em energia, beleza? Então, a rajada de vento vai girar a turbina, essa turbina vai converter essa energia mecânica, né, em energia elétrica, beleza? Mesma coisa, a energia térmica aqui é convertida em energia elétrica. Hidroelétrica da mesma forma, a energia mecânica da água gira a turbina tal como aqui e aí converte essa energia em energia elétrica. E a gente tem energia aqui, beleza? Biomassa também está usando muito, tá, galera? Então a gente tem o uso de biomassa, exemplo, o álcool, né? A gente pode trocar a gasolina, que vem do petróleo, pelo álcool, que eu vou usar a biomassa que é renovável. Então eu vou lá plantar a cana-de-açúcar, planto cana-de-açúcar, corto a cana-de-açúcar, faço a produção do álcool, depois eu vou lá e planto de novo. Então é renovável, beleza?
Biodiesel também você usa biomassa, então tem várias outras coisas que você usa biomassa. Energia geotérmica já é um pouco menos conhecida para a gente, até porque aqui a gente não tem essa fonte de energia de forma fácil, né? A gente não tem vulcões ativos aqui. Mas aí já tem estudos em cima disso aqui, de usar essa energia vulcânica, essa energia térmica, como fonte de energia renovável. Beleza, galera? Galera, obrigado para aqueles que acompanharam todas as aulas, tá? Dá uma estudadinha nessa parte aí, essa parte de poluição, questões ambientais, essas questões são até trabalhadas também em geografia, trabalhadas em outras áreas, conhecimentos gerais, é importante você estudar isso aí, tá? Então dá uma lida depois em efeito estufa, poluição, energia, esses tipos de energia que eu trabalhei aqui, que eu mostrei para vocês, aprofunda o conhecimento nelas, tá? A gente aqui na aula não consegue aprofundar em todos, a gente dá um geralzão. E aí em casa você consegue aprofundar em um outro conteúdo e isso vai ser o seu diferencial, beleza? Então, galera, para aqueles que assistiram todas as aulas, meu muito obrigado. É para isso que a gente se esforça, tá? Eu sei que um ou outro aluno entra no vídeo, nem assiste, clica, diz que assiste e abandona o vídeo. Outros não, outros eu sei que está assistindo a aula por completo, está fazendo atividade por completo, está se esforçando. É para isso que a gente se esforça aqui também para trazer uma aula de qualidade para vocês, beleza? Então, para você, meu muito obrigado, tá? Então, galera, é assim, da sala de casa para sua casa. Valeu!